que foi escrito, né, entre 70 e 80. O objetivo, que aí podem ser dois os objetivos, né, que seria uma defesa de Paulo, ou simplesmente a apresentação do evangelho para uma liderança evangélica. E a ideia do conteúdo, né, do evangelho de Lucas é falar de um Jesus que é universal, um Jesus que é para todos. Né? O evangelho de Mateus apresenta um Jesus mais ligado ao messianismo judaico, né, ao Antigo Testamento. O de Marcos, né, apresenta um Jesus para os romanos. E o de Lucas vai apresentar um Jesus que é acessível a todos, a mulher, a criança, a prostituta, né, ao pagão, né, ao pagão não, ao não judeu, né? Então, pagão também, né? Mas aí ao não judeu. Né? Então, é um evangelho que você pode ler e entender que o reino é para todos. Né? A perspectiva do evangelho de Lucas seria essa. E hoje, qual é a ideia? A gente falar alguns detalhes, apresentar aí alguns pontos, né, de interesse dentro do evangelho de Lucas. E aí eu tenho um materialzinho, eu vou lendo com você, a gente vai comentando e vai tirando aí as dúvidas disso. Quanto à autoria, não há dúvidas que realmente é Lucas. Lucas era um ninguém, né, dentro da comunidade judaica, naquela época. Ele foi companheiro de Paulo. Ele escreve com base em pesquisa, né? Deve ter ouvido, né, de outras pessoas, lido, né? Há a teoria de que ele leu, né, copiou, né, alguma coisa do Evangelho de Mateus e de Marcos, né, que é o mais antigo. E lá já no prólogo ele fala isso, né? Depois de ter feito pesquisa, de ter ouvido muitas testemunhas, né? Resolvi escrever. Ele é o autor tanto de Lucas, do Evangelho, quanto do livro de Atos. E lembrando que também não foi apóstolo. Né? Então, na teoria, nenhum dos autores dos evangelhos foram apóstolos. Eles podem ter sido inspirados nos apóstolos, mas não os apóstolos terem escrito. Até por causa da data, né? Uma data muito distante, né? Uma linguagem também muito distante da dos apóstolos, que falavam aramaico, os textos são escritos em grego. Então, é muito difícil aí. Existe a teoria em relação a Mateus, né? Eu já tinha falado isso com vocês, que Mateus escreveu um original em hebraico e esse original do hebraico foi traduzido para o grego. Até agora ninguém achou esse original, então é só a teoria, não dá para provar, falar nada disso, não fica só na teoria, né? Mas é uma teoria. Inclusive tem um documentário do History Channel, né? Falando sobre isso, sobre Mateus ser uma testemunha ocular, né, disso. Mas é uma teoria também, tá certo? Então eu vou aí mostrando o material, vou lendo, a gente vai comentando, tiver alguma pergunta, aí vocês vão fazendo. O Evangelho de Lucas é muito tranquilo, né? A gente falou dos gêneros literários, né, também, da parábola, né, que é muito característico, né, da genealogia, e a gente vai estudar, vai falar disso mais especificamente. Tô tentando pegar meu áudio aqui no computador quando eu conseguindo. Eu estou vendo aqui. Está entrando e saindo aí toda hora aí. Eu tô Mas aqui, conversando com mas está dando para te ouvir, Elias. Você Tá está dando? tá dando para te ouvir. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo pelo celular, cara. Ah, tá. No seu computador aí, dá uma clicada na tela dele e deve aparecer aí um microfone e um vídeo do lado, na parte esquerda, embaixo. Dá uma olhada aí. Apareceu um vídeo. E um microfonezinho escrito assim, Não, mute. Mute, mute. M-U-T-E. Peraí. Clica na tela, assim, aonde eu estou aparecendo, clica na tela. Escutando. Apareceu? Apareceu. Então, aí Apareceu. clica aí no microfone. Tô escutando você. Ah, então. Então é isso aí. Então, show. Só não deixa o som dos dois ligados, que senão vai reverberar. Entendeu? Vou desligar o celular. Tá tranquilo. Então, os gêneros literários, né? Genealogia e parábola, que você tem em Lucas e Mateus, né?
você tem outros evangelhos também, né? Parábolas, genealogia só em Mateus e Lucas, e a gente vai estudar isso especificamente, né? Esses gêneros, a gente vai trabalhar eles mais tarde, que é legal também ter uma ideia mais específica, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui o texto, e aí a gente vai lendo aí, vai. Depois eu mando para vocês, tá? Esse texto, eu mando lá no grupo, lá junto com a aula gravada. Tá dando para ver aí o Sim. texto? Beleza. Então, eu vou lendo aqui. Caso alguém queira falar, é só se manifestar, que eu tirei a visão aqui de vocês para poder ficar todo mundo ver o texto, e eu também, né? Mas aí qualquer coisa, fala aí. Faz um sinal de fumaça aí. Então, vamos lá. Lucas, né? Pontos interessantes. O evangelho tem implicações amplas e mundiais, desde a mensagem dos anjos, que anunciavam paz na terra, né? Lucas 2,14, a profecia de Simeão, de que ele seria luz para os gentios, as constantes menções, né, dos samaritanos em pé de igualdade com os judeus, até a comissão de todas as nações. Lucas mostra que o evangelho é para todos. Lucas demonstra grande interesse nas pessoas e nos temas que envolvem o convívio social e suas crises. As parábolas... Boa noite, professor. Opa, boa noite. As parábolas envolvem pessoas. Jesus está sempre associado a pessoas com as quais se alimenta, conversa e tem amizade. As classes sociais marginalizadas também ocupam a atenção de Lucas. E aí, lembrando sobre esse termo marginalizado, né? Só deixa eu voltar aqui. O termo marginalizado no Novo Testamento, né? Ou no Antigo Testamento, né? Quando você lê isso nas literaturas de teologia, tem a ver com grupos que estão à margem da sociedade. Não é até aquilo que eu estava trocando a ideia aí com a Vânia, aí, né? A gente falando sobre violência, assalto, né? Não dá para a gente romantizar. A Bíblia, ela entende que o roubo, né, o homicídio, o assalto é pecado. O ladrão, o bandido, né, seja ele rico ou pobre, né, que tem ladrão rico ou pobre, branco, negro, né, gordo, magro, né, tem pastor que é ladrão, né, então pastor tem tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo. Ô pastor, digo, ladrão. A Bíblia não romantiza, né, e não justifica isso. Mas esses grupos marginalizados são aqueles oprimidos pela sociedade. Não é o bandido. O bandido é bandido. Isso é pecado, o cara tem que parar de roubar, arrumar um trabalho e mudar de vida. Ponto, acabou. O marginalizado é o pobre, é o cara que trabalha e o que ele ganha não dá para ele viver direito. Isso é uma pessoa marginalizada. Está à margem da sociedade. Né? A mulher, na época de Jesus, fazia parte, né, dos grupos marginalizados, a criança, o doente, né? Então, sempre que você ler na literatura teológica o termo marginalizado, tem a ver com isso, né? Então, grupos de pessoas que eram oprimidas ideologicamente e religiosamente pelos grupos majoritários. Jesus está próximo dessas pessoas, né? Jesus está próximo das prostitutas, das crianças, das mulheres, né? Dos doentes. Jesus, ele está perto deles. Jesus não justifica o pecado deles, mas Jesus está perto deles porque a salvação é para quem está doente, não é para quem está bem de saúde, né? Então, por isso a ideia de Jesus estar próximo deles, porque eles não estão bem, então Jesus quer resgatá-los. Então, isso é um cuidado importante, né? Até para não romantizar aquilo que é errado. O que está errado, é pecado, tem que parar de fazer e mudar de vida, né? Então, a consequência é essa. Isso está de Gênesis a Apocalipse, né? A gente não dá para ter uma visão equivocada disso. Hoje eu estava até comentando com um colega fez seminário comigo sobre essa questão da violência, né? Ele perguntou do assalto lá na igreja, né, e tal, não sei o quê.
Eu falei com ele, cara, como igreja, a gente tem que perdoar o cara, mas ele tem que ser levado à justiça, ele roubou, né? Se ele chegar na igreja e pedir perdão, como igreja, a gente tem que perdoar, né? Aprender a lidar com isso é parte, né, de uma vida cristã saudável, mas também entregá-lo à justiça. Ele roubou e ele tem que pagar por isso, ponto final, né? Apesar da notícia que corre lá no bairro é que mataram eles, né? Mataram lá o casal. A gente não vai fazer festa também. Aí, legal, isso aí matou o cara. Mas também não vai ficar, coitado, é vítima da sociedade. Ele escolheu um caminho que leva à morte. E a culpa é de quem? A culpa é dele, né? A culpa é dele, é da mulher. Então, a Bíblia ela não justifica isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não é olho por olho e dente por dente. Né? É o texto bíblico, no Novo Testamento, ele dá uma outra visão sobre isso. Dá a outra face, caminhar mais uma milha, né? Pediu a capa da túnica. Não é fácil, não é simples, mas a perspectiva é essa. Então, um apelo muito grande no Evangelho de Lucas é essa perspectiva, né? De um Jesus que está próximo dessas classes que estão à margem da sociedade, que sofrem, né, opressões ideológicas, financeiras, econômicas, religiosas, mas não é passar a mão na cabeça de bandido. Eu lembro que, num governo passado aí, uma ministra aí qualquer, eu esqueci do que ela era, passou na televisão um cara que matou um bandido, né? Ele filmou na câmera do capacete. Aí a ministra perdeu a oportunidade de ficar calada e ela falou: coitado do bandido, porque o bandido é vítima da sociedade. E aí o pessoal caiu em cima, né? Porque ela, em vez podia ficar calada, porque é uma situação que é melhor ficar calado, né? Você, como cristão, não pode defender a ideia de que tem que matar, mas também não pode justificar, coitadinho, né? Que o cara botou a arma na cabeça do outro e o outro reagiu em legítima defesa, né? Então é muito difícil isso. Então, às vezes, é melhor a gente ficar calado, porque os valores bíblicos, geralmente, eles são extremamente desafiadores, né? E ferem assim, o nosso ego, né? Que a gente é agredido, a gente quer agredir também, né? Então, naturalmente, a gente faz isso. Então, o texto bíblico fala para não fazer isso. Então, isso fere o nosso ego, né? Então, é muito complicado essa visão, mas não confunda, né? Tolerar o erro. Né? O texto bíblico não aceita isso. Então, sempre que você ouvir o termo marginalizado, tem a ver com essas pessoas que estão sofrendo, precisam de ajuda, né? Jesus se põe, né, do lado delas, mas ele não vai agir com violência. Né? Você não vê Jesus agindo com violência quando agem com violência com ele. Então, Boa noite. uma proposta interessante. Boa tarde, né, irmã? Que a essa hora já é quase amanhã, né? Olha. Mas eu ainda estou na rua, hein? Estou dando aqui, ó. Vem não, irmã, vem não. Está aprendendo com o teu marido. Teu marido só chegava atrasado na aula, entendeu? Pode não. A paz do Senhor Jesus. Faz nada. Nós estamos na faz rua, nada. você vê que é mentira. Ele chegava atrasado na aula, fazia pergunta que todo mundo já fez e acabava a aula 11h30 da noite e ficava me mandando mensagem. Aí, meu irmão, era zero. Ora. A paz do Senhor Jesus. Faz nada. Bem, mas então é isso. Vamos voltar lá para o texto. Vou compartilhar aqui de novo. Tá. As classes sociais marginalizadas também ocupam a atenção de Lucas, né? A mulher tem papel importante no ministério de Jesus, as crianças são enfatizadas. Jesus é muito sociável nesse evangelho, dá muita relevância ao papel do Espírito Santo e demonstra a preferência pelo tema que envolve alegria, exultação e contentamento pela chegada do reino de Deus, né? E aí tem as referências, né, que a gente consegue encontrar essas perspectivas aí, né, dentro do texto, que é legal a gente ter uma ideia, né? Um texto aí que é legal analisar, tanto em Lucas como em João, né, é a questão do batismo.
Uma coisa que é legal você ver na trajetória dos evangelhos é que Jesus, né, ele nasce, né, e tem lá, começa, né, algumas histórias, aí ele batiza, vai para o deserto, e ele só começa o ministério dele depois do batismo, né? Então, há uma sequência, né, nisso tudo. Isso é bem interessante, né? Ele não inicia o ministério antes do batismo. Então, é quase que uma demonstração, ele quer demonstrar publicamente, né? É um marco, né, inicial ali do que ele estava começando a fazer, né? Nos três sinóticos, o batismo apresenta dois aspectos muito diferentes. O batismo de Jesus por João Batista é um acontecimento público, constatável por testemunhas. Nesta ocasião, há uma manifestação divina, que Jesus é o único a perceber. Isso é claro, sobretudo em Marcos. Ele vê o Espírito em forma de pomba e ouve as palavras do Pai. Já a narração de Lucas apresenta uma série de traços originais e significativos. Ele não menciona João Batista, cuja história ele acabou de contar há pouco, até a prisão ordenada por Herodes. Temos aqui um caso da periodização lucana da história. Seu sentido é claro. Com o batismo de Jesus, o tempo de João chegou ao fim. Lucas diz que o batismo de João foi administrado a todo o povo. Assinala com mais clareza do que Marcos e Mateus a distinção entre o batismo de Jesus e a teofania, né? Menciona que Jesus está orando, como antes de todos os outros atos decisivos de sua missão. Precisa um pouco de que Jesus pode ver o Espírito, né? É sob uma aparência corporal. De modo especial, a palavra do Pai, segundo o texto mais provável, é a fórmula do Salmo 2:7. Antes de ler aqui, deixa eu só dar uma ideia sobre a questão do batismo. O que acontece? O batismo não foi inventado por João Batista, né? O batismo era um dos muitos cerimoniais do Antigo Oriente. Então, o batismo tinha vários significados, vários objetivos, né? Era a questão de inicialização, né? Para você entrar para uma seita, para uma religião. Tinha a questão de purificação, né? E aí por diante. João Batista não inventa isso, mas ele ressignifica isso da seguinte maneira. O batismo de João era um ato de protesto, porque você tinha a religião oficial, que era a religião lá de Jerusalém, dos judeus, dos escribas, dos fariseus, ligadas ao templo em Jerusalém. João, ao dizer que estava batizando as pessoas, ele estava dizendo que ele e o grupo de seguidores deles negavam a religiosidade oficial, aquela religiosidade hipócrita, né? Aquela religiosidade superficial que visava não Deus, né? Mas a satisfazer ali as questões da própria religião. Então, o ato de João era um ato de protesto. Quando Jesus se deixa batizar por João, Jesus está colaborando com esse ato de protesto. Jesus está dizendo que ele também não concorda com a forma como a religião judaica está interpretando Deus, né? E que é preciso ter uma nova visão, uma nova maneira de ser. Por isso que João Batista é perseguido e também Jesus, né? Tanto por judeus como pelos romanos. Porque essa ação pública era um ato de protesto. Isso era incômodo, né, para a tranquilidade, né, para a Pax Romana, né? A Pax Romana era um sistema de calar, né, de abafar, de matar qualquer revolta, né? Então, Pax Romana não é que tinha paz. Pax Romana é que você não tinha liberdade. Isso acontece em todo governo ditatorial. Todo governo ditatorial, ele diz assim, ó, você quer ter paz? Tá bom, mas abra mão dos seus direitos. O Império Romano fazia isso através da chamada Pax Romana, da paz romana. Matava os inimigos e calava os opositores, né? Então, você vai ver ao longo da história que isso se repete
até hoje, né? No Brasil, a gente não precisa falar muito sobre isso, que a gente está vivendo um pouco disso aí, com os processos na justiça, né? Tem sempre alguma coisa aí rolando sobre isso. Então, o Império Romano se sentia incomodado, os judeus, né, religiosos, líderes, né, da religião também se sentiam incomodados com esse ato de protesto. O batismo de João é a mesma coisa que a gente faz hoje? Não tem nada a ver o batismo de João com o que a gente faz hoje. Até nós, batistas, não viemos de João Batista, né? Aquela teoria do JJJ, né? Que os batistas vieram de João Batista que batizam. Não foi João que inventou o batismo e não são só os batistas que batizam. Então, nós viemos de revolucionários ingleses, né? Movimentos dissidentes do luteranismo, né? Dos movimentos reformados ingleses que foram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram para o Brasil. Inclusive, boa parte dos missionários norte-americanos que vieram para o Brasil eram escravagistas e vieram correndo da briga que teve lá entre o norte e o sul. Por isso que a gente tem o Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil, que fica no Sudeste. Por que do Sul? Porque é do sul dos Estados Unidos, porque os missionários eram escravagistas norte-americanos do sul dos Estados Unidos, que saíram fugidos de lá e vieram para o Brasil. Então, não dá para romantizar isso, né? Hoje, o batismo que nós fazemos é um batismo para você entrar na igreja. Batismo não salva, batismo não cura, batismo não tira pecado. Nós, batistas, acreditamos nisso. Nossos irmãos pentecostais já têm perspectivas diferentes. Na Igreja Católica, o batismo é a entrada para o reino, né? Quem não é batizado na Igreja Católica é pagão. Eu sou pagão, eu não fui batizado na Igreja Católica, então, para eles lá, eu não vou para o céu. Vou para o purgatório, né? Na cabeça deles. Até para muito crente, eu também vou para o purgatório, então deixa isso para lá. Professor, Sim. posso falar? Pode. Tem um versículo, é só para contribuir, né? Mas aquele Sim. versículo que diz que se crer e for batizado, será salvo. A irmã está falando de Atos? Eu estou falando desse versículo que a gente prega, por exemplo. Então, eu creio, isso tem Atos lá, né? Eu creio que o batismo não salva. Isso. Eu creio que é uma ordenança, porque Jesus fez, deixou como experiência, como exemplo. Eu tenho consciência disso. Mas por que nós encontramos esse versículo? É para os não crentes ou Então, para aquele povo de Atos? Vamos lá. No contexto de Atos, né, o que acontece? Está Paulo, né, preso lá, aí os caras estão lá cantando e tal, aquela coisa toda, e de repente tem um terremoto, as celas se abrem. As celas se abrem, o carcereiro chega e fala assim: e todo mundo fugiu, eu vou me matar. Aí Paulo vai e fala: não precisa, a gente está aqui. Mas tudo aqui acabou, eles vão me matar. Aí Paulo vira para ele e fala assim: se você crê, né, se batizar, será salvo tu e a tua casa. Esse versículo, né, dentro desse contexto, ele tem o seguinte significado. Na época de Paulo, e em todo o período do Novo Testamento, quem, na maioria das vezes, definia a religião da família, isso principalmente no contexto grego, era o homem. Então, a ideia ali era, se aquele homem, né, aceitasse o evangelho que Paulo estava pregando, né, a mensagem que Paulo estava pregando, ele seria salvo. O batismo não é que ia salvar, mas seria a demonstração pública de que ele aceitou essa mensagem de salvação. Então, a ideia, né, desse versículo é que tanto ele como qualquer outro da família que cresce e demonstrasse publicamente isso, seriam salvos. Não é só a ideia do ritual, mas é a demonstração pública, né? que é o grande ato. Sim, né? Entendeu? A fé, né? Ele Não creu. É só o ritual, mas creu é a naquela demonstração palavra, pública. a palavra né? de Paulo. Isso. E isso foi estendido à família. Estendido Obrigada, na ideia professor? do seguinte: se a família também aceitasse, né? Porque hoje, por exemplo, tem gente que lê esse versículo e fala assim:
eu sou crente, mas mais ninguém na minha família é. E o versículo está dizendo que se eu crer, toda a minha família vai ser salva. Não é isso que o texto está falando, até porque a salvação é individual. Sim. O texto está falando dentro de um contexto em que um homem decidia a religião da família. Então, se a Entendi. família seguisse ele, seriam salvos também. Agora, se não seguisse, né, não teria Entendi. como. Não é um texto de Obrigada. promessa. Tem gente que fala Não, assim, não sei. esse é um texto de promessa. Se eu aceitar Não, Jesus, não minha é. família toda vai ser salva. Não é isso que ele está falando. Não, entendeu? tá certo. A família vai ser salva se crer também, se quiser aceitar É e isso aí, é caminhar. isso aí. Aí é outro problema, é outra causa, É outra outro situação. caso. É isso aí. Obrigada, desculpa, viu? Nada, Por nada. ter Isso aí. Qualquer interrompido. dúvida, pode falar aí. Tá bom. Tá acabando o tempo dessa aula aqui, aí vamos aproveitar, vamos sair, a gente entra para a próxima etapa aí. Mesmo link, tá?